Vamos hoje continuar então nossos estudos de Marcos no capítulo 12, irmãos. Podemos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12. E hoje vamos meditar sobre os primeiros 12 versículos do capítulo 12 de Marcos. Tem por título na minha Bíblia, e provavelmente nas dos irmãos também, a parábola dos lavradores malvados. Só mesmo este título parece que dá-nos uma ideia realmente de alguma coisa que Deus não se agrada, lavradores malvados. E que é terrível alguém que possa ter este nome, não é, de malvado. Eu não quero ser um malvado. Eu quero ser alguém em que Deus vê, irmãos, de uma forma sem esta malvadez, com bondade, e que possamos fazer a obra de Deus, ó irmãos, conforme o seu desígnio. Amém? E por bondade, por amor, por entrega genuína ao Senhor. Vamos ler então Marcos capítulo 12, versículo 1 a versículo 12. Eu penso que todos os irmãos já conseguiram encontrar. E diz assim: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou-o também a este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então, esta parábola, vimos que Jesus, irmãos, está a usar esta parábola para ilustrar alguma coisa, para que entendessem alguma coisa que ele queria transmitir na forma prática da vida que Israel vivia. Esta parábola, Jesus, irmãos, conta aos líderes religiosos da altura e refere-se à nação de Israel, que é na Bíblia referida como a vinha do Senhor. Há pouco, quando Pedro nos abriu o culto e iniciou com uma leitura da palavra de Deus, ele leu e nós lemos com ele este salmo, não é? O salmo que eu não estou em dúvida, qual foi, ajuda-me lá, 80. E eu reparei no título que este salmo tinha, diz: o profeta suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. A vinha do Senhor. A vinha, trata-se da vinha do Senhor. E Jesus está a falar desta vinha. Diz que aquele trecho do Salmo que nós lemos, diz que este Senhor, tinha edificado uma vinha e edificou-a de forma excelente. Diz que colocou-lhe excelentes vidas, não é? E também diz que a rodeou de um valado e colocou-lhe uma cerca. Ou seja, falou de proteção. Era algo que deveria produzir frutos maravilhosos, devia ter em frutificação algo que dignificasse aos lavradores que a pudessem cultivar. Era algo excelente, e tudo aquilo que Deus faz é algo excelente. Tudo aquilo que da parte de Deus vem é algo excelente, não é? E agora diz que aquela vinha foi dada
a lavradores, foi colocada à mão de alguns lavradores para que a cuidassem, para que a pudessem dirigir e para que pudesse dar o fruto, na verdade, que ele esperava que desse. E diz que a palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui de Marcos, que estes... no versículo 2, e chegado o tempo mandou um servo aos lavradores para receber dos lavradores do fruto da vinha, não é? E no versículo 3 diz, mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Irmãos, eu gostaria, antes de começar a especificar estes versículos até ao versículo 12 que nós lemos, gostava de dar-vos uma leitura da palavra de Deus em outro lugar. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 19, eu gostava que os irmãos pudessem ir lá comigo. Êxodo, capítulo 19, portanto é o segundo livro da Bíblia, não estamos a falar do Velho Testamento. Êxodo 19 fala de uma propriedade. Êxodo 19. Ora, Êxodo 19, versículo 3 a versículo 6. Diz assim este trecho. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aquilo que eu vos quero, irmãos, dizer através desta leitura é que o próprio texto que nós falamos, da parábola que o Senhor está aqui a falar, esta parábola está-se a referir ao povo de Israel, está-se a referir ao povo do Senhor. E o povo do Senhor, como nós acabamos de ver aqui, é um povo especial para o Senhor. É alguma coisa que Deus quer, irmãos, que seja nutrido de forma a sua vontade ser feita, de forma a que o seu desígnio seja cumprido no meio do seu povo. E vimos que o Senhor diz, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, isto na palavra de Êxodo que nós acabamos de ler, então sereis a minha propriedade peculiar. Então, de entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Está-se a referir ao povo do Senhor. Está-se a referir à mesma propriedade. Diz que o Senhor, que esta propriedade para o Senhor é uma propriedade especial. O povo de Deus para o Senhor é um povo especial. E sempre o Senhor quis ter para ele um povo especial, um povo que o seguisse, um povo que ouvisse as suas leis, um povo que atendesse às suas ordenanças, um povo que o dignificasse, um povo que o glorificasse. E nós, irmãos, devemos ser este povo que o glorifica. Um povo que deseja servir ao Senhor. Um povo que, acima de tudo, quer que tudo na sua vida esteja enquadrado conforme a vontade do Senhor. E quando nós queremos que a nossa vida seja guiada pela vontade do Senhor, procuramos ouvir a verdade de Deus. Procuramos estar onde a palavra de Deus é falada. E aqui a palavra de Deus é falada. Naquele tempo, irmãos, quem era que falava eram os próprios também líderes espirituais. E Jesus está a falar aos líderes espirituais, àqueles que eram responsáveis por liderar o seu povo, àqueles que eram responsáveis por dar a palavra do Senhor ao seu povo, por os orientar nos caminhos do Senhor. E aquele povo, irmãos, foi mal orientado. Porquê? Porque os líderes assim o fizeram, orientaram-no segundo os seus conceitos. Jesus, ao citar esta parábola, está a falar da culpa que eles tinham, irmãos, para com a nação judaica e para com a própria nação judaica. Ainda há pouco o Pedro estava a falar que a nação estava seguindo a idolatria. A nação se debruçou por outros caminhos, por outros lugares que não são agradáveis ao Senhor. E Deus deseja que, irmãos, aqueles que o glorificam,
possam fazê-lo, irmãos, segundo a sua vontade e segundo a sua direção e segundo o seu caminho. O Senhor esperava que, irmãos, a sua vinha produzisse, irmãos, frutos bons. E eles produziram frutos amargos. Em Isaías 5, versículo 1 a 7, Isaías 5, 1 a 7, vamos falar sobre esta vinha também. E, irmãos, Isaías 5, 1 a 7, os irmãos podem... A Paula, consegues apanhar Isaías 5, 1 a 7? O profeta Isaías fala acerca da vinha e do Senhor. 5 de Isaías 1 a 7. E quando Jesus está a falar, irmãos, aqui na parábola dos lavradores malvados, ele está, sem dúvida alguma, a citar Isaías capítulo 5 e versículo 1 a 7, que nós vamos ler agora. Diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto e derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei um deserto. Não será podada nem cevada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. O Senhor esperava que houvesse juízo e houve opressão. Esperava que houvesse justiça e houve clamor. Jesus está a citar, quando ele está aqui a falar, no capítulo que nós lemos de Marcos, capítulo 12, Jesus está, sem dúvida, a citar esta mesma passagem de Isaías, que fala acerca da vinha do Senhor. Ele está a lembrar, não é que ele construiu esta vinha e que ele esperava que ela desse uvas boas, porque ele colocou todas as coisas para que desse bom resultado, para que frutificasse da melhor forma. Mas o que é que aconteceu, irmãos? Os líderes transformaram o reino de Deus numa espécie de propriedade particular. Transformaram as coisas de Deus, ou seja, se nós formos transportar aqui para a igreja, transformaram-na como se fosse uma empresa que guiam segundo os seus próprios interesses. E era assim que as coisas se faziam. Transformaram o reino de Deus numa espécie de propriedade particular, onde tinham o seu proveito, onde se colocavam as suas imagens, as suas próprias pessoas em posições que lhes pudesse dar destaque. Irmãos, muitas das igrejas atualmente demonstram esta mesma atitude. E por isso isto desagrada ao Senhor. A igreja não é um lugar onde as pessoas se coloquem em lugares de destaque, os líderes se coloquem em lugar de destaque. A igreja é a vinha do Senhor, onde deve ser guiada como tal, para que possa dar o fruto que Deus determinou que desse. Onde possa ser, irmãos, tratada com as coisas conforme Deus quer que ela seja tratada. Onde haja aquilo que Deus deseja que haja. Por isso nós temos que ter o cuidado, irmãos, de sermos guiados e ter atenção para que estão aqueles que nos guiem segundo as orientações de Deus. Ninguém que está aqui, irmãos, para ser um líder, é o dono da igreja. Todos nós somos iguais no Senhor. Estamos aqui para nos podermos manter juntos e podermos procurar a vontade de Deus e frutificar para o Senhor. Então,
o que é que aconteceu aqui? Eles demonstraram desprezo pela palavra de Deus. Estes líderes, estes lavradores maus, eles também exerceram, irmãos, algo terrível. Como o Senhor está a dizer, recusaram, irmãos, os profetas que Deus lhe tinha enviado. Quando o Senhor diz aqui que, no versículo 3, assentando-se no monte... Marcos capítulo 12. Mas o Senhor enviou-lhes a alguém para que pudesse receber do fruto da sua vinha. E no versículo 3 diz, mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Está a falar de que o Senhor enviou profetas, enviou homens guiados por si, homens orientados pela sua vontade, orientados pelo seu poder, para que pudessem ir falar ao povo. Mas o povo não os quis ouvir. O povo não os quis aceitar. Os próprios líderes os rejeitaram. Os profetas do Antigo Testamento, irmãos, a que estamos a falar aqui neste trecho, eles foram perseguidos, eles foram rejeitados, eles foram negligenciados, foram mortos. E eles levavam-lhes as orientações do Pai para com a sua vinha. Davam-lhes orientações para com o seu povo. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor, irmãos, Ele tem o seu povo em estima. O Senhor não despreza o seu povo. O povo do Senhor pode estar a ser entregue, irmãos, a muitos malfeitores, homens e mulheres que podem entrar no meio do seu povo e tentar desviá-lo para o caminho errado, levar o seu povo para o caminho que Deus não se agrada. Mas Deus nunca desiste do seu povo. Deus tenta enviar sempre mensageiros para que possam estar no meio da sua vinha, no meio do seu povo, para que o possam conduzir de novo ao seu encontro, para que lhes possam dar de novo o alimento correto, para que eles possam nutrir-se de forma correta e possam crescer e se possam edificar e de novo possam frutificar para o Senhor e possam dar glória a Deus. Então, quando nós estamos a ver todas as passagens, diz que eles recusaram ouvir os profetas que Deus lhes enviou, recusaram inclusive, do versículo 6 a 8, obedecer ao seu filho que mandaram. Do versículo 6 a 8 diz que, tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Estes lavradores maus que estamos aqui a falar, o Senhor estava a dar esta parábola, a falar de uma vinha, a falar da cerca da vinha, a falar de tudo isto, a falar de que os lavradores estavam lá e tinham que dar contas, mas quando o Senhor da vinha mandou lá os seus servos para receber contas, eles os maltratavam, eles os apedrejavam, eles os mataram e assim sucessivamente. Eles tinham a vinha sob controle e, como eu disse, eles achavam que agora aquilo já era a sua propriedade, uma propriedade privada, que eles fariam nela aquilo que lhes bem acontecesse. E a Igreja, irmãos, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, tem sofrido isto. E por isso é aquilo que nós vimos lá fora acontecer. A Igreja segue a muitas coisas, menos a quem devia seguir. A Igreja tem muitas imagens e muitas personalidades a quem as pessoas adoram, a quem as pessoas intercedem, e isso nada lhes vale, é contrário à vontade de Deus. E muitas dessas coisas são postas e mantidas porque lhes dão lucro àqueles que, na verdade, as tentam usar para o seu proveito. A Igreja, em muitas formas, ela é como um negócio. E dá muito dinheiro por aquelas coisas que se vendem ao abrigo da Igreja, e as pessoas compram-nas para fazer ofrendas, para fazer sacrifícios, para fazerem velórios, para fazerem tanta coisa, para fazerem ajuntamentos enormes como nós vimos, e tudo isso não é da vontade do Senhor. Amados irmãos, que nós possamos escutar aquilo que é correto. E diz que, por último, então, o Senhor enviou o seu filho e disse, bem, vamos enviar lá o meu filho e eles vão ter respeito. E diz que eles o pegaram nele, o mataram e disseram, apoderemo-nos da vinha.
e ela será nossa definitivamente. E o Senhor Jesus começa por dizer então, no versículo 9, que fará, pois, o Senhor na vinha? Virá e destruirá os lavradores? É uma pergunta que o Senhor faz. Que fará, pois, o Senhor da vinha, então, a esses lavradores? Eles fizeram tudo isto, não quiseram saber de nada, tomaram conta da vinha, continuam a dirigi-la à sua maneira, e não querem saber de mais nada a não ser do seu proveito pessoal. Agora que o Senhor, que veio, o seu filho, mataram-no. Que fará o Senhor da vinha então? Então Jesus diz, no versículo 9, virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. E dará a vinha a outros. Ainda não lestes na Escritura, diz o versículo 10, que a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina? Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? É uma pergunta que ele está a fazer. Não ouvistes o que foi feito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como cabeça de esquina. Não é isto maravilhoso aos nossos olhos? É uma pergunta. E isto é uma coisa, se nós agora que vamos ver isto, tudo isto, não é? É uma coisa maravilhosa. Mas diz aqui, no versículo 11, que isto foi feito pelo Senhor, no versículo 12, e então buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão porque entendiam que contra eles dizia esta parábola e deixando foram-se. Eles ficaram raivosos, eles ficaram enfurecidos contra Jesus. Entenderam que ele estava a falar deles, que afinal aquelas parábolas todas e os lavradores malvados eram eles afinal. Entenderam finalmente que Jesus estava-lhes a dizer: vocês tinham a responsabilidade de guiar a vinha do Senhor, guiar o povo do Senhor dentro da sua vontade, porque ela tinha probabilidade de produzir em abundância bons frutos para a glória do nome do Senhor, mas vocês estão a fazer aquilo que Deus não se agrada, maltrataram os seus enviados, maltrataram os profetas que ele enviou e, inclusive, ele diz, mataram o seu filho. Claro que não tinha ainda isto acontecido, mas era algo que iria acontecer. Eles, neste momento, estavam enraivecidos e procuravam matá-lo. E nós sabemos, chegou a altura em que eles mataram o filho do Senhor da vinha. Sabem, irmãos, ao ler isto, nós devemos compreender, irmãos, que o Senhor, irmãos, Ele deseja, Ele planeia, então, uma nova vinha. Jesus diz, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Quem é essa pedra? É o Filho. Quem é o Filho? É Jesus. Esse é a cabeça de esquina. Esse é a pedra angular. Esse é aquele que, através dele, o edifício todo ele é ajustado. Ele é aquele que veio para que a vinha do Senhor fosse restabelecida e fosse colocada de novo junto de quem devia, o Senhor da vinha. Jesus veio para que, na verdade, pudesse agora reedificar a vinha do Senhor. Trazer de novo, irmãos, bom fruto para a glória do nome do Senhor. Deus planeia então esta nova vinha. Quando nós pensamos então nisto, irmãos, eu levo-vos até João capítulo 15 e vamos ver o que é que diz João capítulo 15. Evangelho segundo João capítulo 15 diz-nos o seguinte. Versículo 1 até versículo 6. Reparai o que diz então. Jesus diz, João, é Evangelho, não é no final da Bíblia. Dá só uma pequena ajuda. Não é aí, é mais para a frente, no Novo Testamento. João capítulo 1. Cristina, conseguiste encontrar? João capítulo 15, versículo 1. Então diz assim, Jesus diz, eu sou a videira, leiam comigo em voz alta, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa
toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor nunca desistiu da sua vinha. A sua vinha foi roubada, foi saqueada, foi maltratada. O próprio Senhor permitiu que a sua vinha fosse saqueada, tirou as proteções à sua vinha. O povo de Israel, ele foi, como os irmãos e toda a gente sabe aqui, foi um povo perseguido, um povo que foram mortos aos milhões. Uma coisa inacreditável, foi espalhado por toda a parte do mundo. E tudo isto, irmãos, tem ainda desígnio de Deus, por causa de que eles rejeitaram o Senhor da vinha, rejeitaram o próprio Filho, que veio até eles para lhes poder dar contas. Amados, o Senhor quer edificar de novo a sua vinha. E por causa de que eles rejeitaram ao Senhor, rejeitaram aquilo que Deus enviou, disse Jesus que entregará a vinha a outros. Quem são outros? Porque o Senhor veio para um povo, e este povo era o povo de Israel. Mas Israel negligenciou aquilo que Deus pretendia. Rejeitou o próprio Senhor, rejeitou. O Senhor Jesus veio para aqueles que eram seus e os seus o não receberam. Então, por causa disto, o Senhor, Ele agora entrega a vinha a outros. E outros são quem? São os gentios também. Somos todos nós que não somos judeus, mas que todos nós, pela fé, podemos agora fazer parte deste povo que Deus quer de novo edificar, desta vinha que Deus quer edificar, desta nova vinha que, não fazendo parte do povo de Israel, somos agora, irmãos, vivemos agora o tempo da graça, o tempo que Deus agora tem tido como o tempo da graça, para que nos possamos chegar a Ele de coração e que nos possamos entregar a Ele de coração, para podermos fazer parte deste povo, do povo do Senhor, este povo especial que Deus tem como se fosse, irmãos, algo íntimo, sendo a noiva do Cordeiro. Jesus quer que nós, o Senhor quer que nós possamos ouvir as palavras que lhe são anunciadas dos púlpitos, as palavras que são ditas do Senhor, a palavra que vem pura de Deus para o povo, a palavra de Deus, irmãos, que não é adulterada, para que possamos aprender a viver segundo a orientação do Senhor, que possamos viver segundo os padrões que Deus sempre instituiu para que o seu povo vivesse, um povo fiel, um povo que adora a Deus, um povo que ama as orientações de Deus e que as tenta cumprir. O próprio Senhor, Ele enviou o seu Filho para que isto fosse possível e para que pudesse pagar o preço da nossa falha e nos pudesse agora também nos permitir fazer parte deste povo especial, este povo do Senhor, esta propriedade peculiar do Senhor. E eu quero fazer parte deste povo. Eu quero fazer parte desta nova vinha, esta vinha que agora ela é reconstruída através da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O Senhor, Ele é quem
está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor quem está dando a oportunidade que se nós nos cheguemos e aceitemos esta vinda do Senhor Jesus e nos possamos entregar a Ele, porque Ele é o único que nos pode levar à comunhão do Pai. Ele é o único, não há outro meio, não há qualquer virgem que possam dizer aquilo santo, não há qualquer santo, porque vemos que as igrejas que estão ao longo espalhadas pelo mundo, irmãos, eles têm várias vertentes, várias formas de culto, vários deuses, inclusive. Mas só há um Deus, um só Senhor. É o nosso Deus, o Deus que criou a terra e os céus. Só há um intercessor a quem nós podemos chegar-nos, que nós podemos, irmãos, encontrar perdão. E esse chama-se Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então, ele é a videira verdadeira. E diz que toda a vara que está em mim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Precisamos de estar em Jesus. Precisamos de ouvir as palavras do Senhor. Precisamos de receber este desafio de Deus para as nossas vidas. Se nós queremos de facto a salvação, se nós queremos de facto, irmãos, restabelecimento para com Deus, nós necessitamos de enverdar por esta oportunidade que o Senhor nos dá, através da vinda do seu Filho, da expiação que Ele fez na cruz pelos nossos pecados, irmãos, e segui-lo todos os dias da nossa vida. É a Ele que nós devemos chegar. É através dEle que nós nos podemos dirigir ao Pai. E só mesmo através dEle que o Pai nos pode receber como seus filhos. Louvado seja o seu nome. Irmãos, voltando então ao livro de Marcos, diz então no versículo 11, isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos vossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles esta parábola era esta palavra e deixando foram-se. Que na verdade, irmãos, nós possamos entender as parábolas do Senhor e que possamos entender também os desígnios do Senhor para os nossos dias. Eu dou muitas graças a Deus quando vejo pessoas a virem à casa do Senhor. Quando vejo os irmãos, os salvos, a poderem comunicar o Evangelho àqueles que ainda não o têm. E não desistirem daqueles que abrem espaço nos seus corações para poderem ouvir o Evangelho. Eu quero desafiar aqueles que estão aqui, mesmo que são novos ainda na fé, que possam, amados, viver neste fervor do Senhor, neste fervor do amor de Deus nos seus corações e possam não desistir de trazer os vossos aos caminhos do Senhor, de comunicar àqueles que vos estão ao vosso alcance a palavra que está fervilhando no vosso coração, da salvação, da aceitação de Deus através de Cristo, que possam transmitir-lhe que Deus, de facto, ainda está disponível para os receber, está disponível para os perdoar, está disponível para os reedificar, para tornar a dar-lhes uma vida nova, a vida da salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus e Pai, nesta tarde, eu oro pelo Teu povo neste lugar e por aqueles que estão aqui comigo, Senhor, meditando nestes versículos da palavra, da Tua palavra. Que nós possamos entender, Senhor, que a Igreja, que muitas vezes as pessoas olham como aquilo que receberam dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, como uma tradição, que seria o que estivesse certo. Mas sabemos que aquilo que estes nossos antepassados seguiram era algo, Senhor, que estava contaminado, algo que estava, Senhor, Deus, cheio de contaminação que não Te agrada. Senhor, que haja coragem no coração de todos nós, de anunciarmos este Evangelho, o Evangelho que salva, que cura e que liberta, Senhor, aqueles que vivem longe de Ti, nestas tradições,
que são algo que, Senhor, não dignificam o Teu nome, antes, pelo contrário, que provocam a Tua ira. Senhor, permite-nos então, Senhor, viver com ousadia a Tua palavra e comunicá-la, Senhor, de todo o nosso coração. No nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém.